Meus irmãos, é um prazer estar aqui mais uma vez para poder compartilhar da palavra com vocês. E antes de começar, esse é um domingo especial, esse é um domingo diferente. Esse domingo nós celebramos o Domingo da Transfiguração, é o último domingo que nós temos nesse período da Epifania. Então, esse é um domingo diferente, em que nós temos meditações, nós celebramos festivamente a transfiguração do nosso Senhor Jesus Cristo sobre aquele monte. E por isso eu gostaria de convidar cada um de vocês aqui neste momento que me acompanhassem em oração, para que nós pedíssemos para Deus para que Ele falasse conosco, abrisse nossas mentes, nossos corações, para que nós possamos receber a palavra, amém? Senhor Deus, nós te pedimos, Pai, fala conosco, assim como Tu no passado se transfigurou para aqueles discípulos sobre uma alta montanha, que nós possamos hoje ver a Tua luz brilhar em nossas mentes e em nossos corações. Abra nossos corações para que nós possamos receber a Tua palavra, a Tua verdade, o Teu Evangelho. Que nós possamos ser edificados, Senhor Jesus Cristo, pela mensagem de Jesus transfigurado sobre uma alta montanha. Que a Tua luz possa brilhar sobre nós. Pai, nós estamos sinalizando o período da Epifania, Senhor Jesus Cristo, que é esse período em que nós celebramos a manifestação, a revelação de Jesus. Manifesta-te a nós, revela-te a nós, é o que te pedimos. E que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, minha rocha e meu Redentor. Amém. Amém. Meus irmãos, nos últimos domingos, nós como igreja nos debruçamos um pouco sobre o Sermão do Monte. Nele nós pudemos ver Jesus ensinando sobre o reino dos céus e as declarações de Jesus sobre aqueles que passaram a fazer parte do reino do céu. Agora, porém, o nosso lecionário nos leva a uma outra montanha. Por quê? Porque esse é o último domingo deste período do nosso calendário cristão chamado Epifania. E para aqueles que não se lembram, a Epifania é o período em que nós damos continuidade a esse longo período que nós temos desde o Natal, do Advento. Então nós continuamos uma construção que começou no Advento e no Natal. No Advento, nós experimentamos como igreja a expectativa de Israel pela primeira vinda do Messias. Deixamos que essa expectativa de Israel moldasse a nossa expectativa para a segunda vinda do Messias, Jesus, por nós. No período do Natal, nós nos alegramos com Maria e José, com os pastores e com todo o povo de Israel, a chegada do Messias prometido, a esperança de Israel. Mas no período da Epifania, a nossa mensagem dá um passo a mais. Nós experimentamos como igreja que a promessa da salvação não era apenas para Israel, os eleitos de Deus, mas que essa eleição de Israel se estende a nós todos que somos igreja de Deus. A salvação de Deus não era apenas para o povo de Israel, mas Deus, na verdade, sempre esteve utilizando o povo de Israel para a restauração, justificação e salvação de todo o mundo. E o Messias de Israel era quem ia cumprir esse papel de Israel desde o início. Porque a salvação deveria vir apenas por meio de Deus. E na Epifania, nós temos uma visão, como uma revelação de Deus do que era o seu plano desde o princípio, a salvação de toda a humanidade. Neste período que nós estamos finalizando hoje, nós celebramos que o nosso Deus é aquele que revelou-se a nós este plano que até então parecia ser oculto. O nosso Deus é um Deus que decidiu se revelar. Na Epifania, nós celebramos o fato de que o nosso Deus é aquele que decidiu se manifestar na pessoa humana de Jesus, o nosso Deus. E por nós, a favor de nós e para toda a humanidade, Deus se revelou como Salvador.
E qual a melhor forma de terminar esse período que celebra a manifestação, que celebra a revelação de Jesus como nosso Salvador? Sobre uma montanha, sobre montanhas. Isso pode parecer um pouco estranho para nós. Por que tanta ênfase em montanhas, não é mesmo? O que montanhas têm de tão especial, afinal de contas? Para nós, hoje em dia, montanhas representam muito pouco. São apenas montes altos e nada mais além disso. Mas se nós pararmos para pensar que Jesus teve que subir numa montanha para ensinar, e logo depois Jesus teve que subir numa montanha para se transfigurar, a gente deve pensar, por que tanta montanha, afinal de contas? Se pensarmos não como nós, brasileiros do século 21, ocidentais, mas se nós formos pensar como judeus dos tempos bíblicos, para eles montanhas poderiam se tornar lugares muito especiais. As montanhas são lugares onde acontecem revelações de Deus e encontros com Deus. Eles entendiam que Deus habitava nos céus, e em montanhas nós ficamos um pouquinho mais próximos de Deus. O Jardim do Éden era entendido como um lugar que ficava, entendido nos tempos posteriores à escrita do relato, claro. O Jardim do Éden era entendido como um lugar que ficava sobre o alto de uma montanha, sendo que dessa montanha descia um rio que se dividia em 4 partes. O Jardim do Éden era o lugar onde o céu e a terra se encontravam. Moisés, ele estava sobre o Monte Horebe, e de lá no Monte Horebe, ele ouve a voz de Deus vindo de uma sarça ardente. Essa voz que veio era o próprio Deus falando com ele. Moisés sobe para o alto do Monte Sinai, para receber os termos da aliança que o povo de Israel estava prestes a fazer com Deus. Jerusalém é a cidade que é construída sobre o Monte Sião. E o Monte Sião, desde então, se torna o lugar onde Deus decidiu habitar. Elias sobe para o Monte Carmelo e ali ele tem um encontro com Deus. Ali Deus se revela não no terremoto, não no fogo, mas numa brisa suave. Além disso, nós não temos apenas exemplos positivos da percepção que os judeus tinham sobre montanhas, mas nós também temos exemplos negativos, como, por exemplo, os diversos idólatras de Israel, que com essa noção de que nas montanhas acontecem encontros com Deus e revelações de Deus, eles iam para os lugares altos oferecer sacrifícios aos deuses de outras nações. Montanhas, então, podiam se tornar lugares especiais para os judeus, caso Deus decidisse se revelar sobre uma montanha. E o evangelista Mateus era alguém que conhecia bem essa antiga tradição judaica sobre montanhas sagradas. Jesus, de acordo com Mateus, foi levado por Satanás para um alto monte para ser tentado. E enquanto Lucas afirma que Jesus desceu de uma montanha, enquanto ele estava no alto de uma montanha orando, ele desceu da montanha e após ele descer, ele passa a ensinar as pessoas. Mateus afirma o contrário. Jesus sobe a montanha para poder ensinar. E tudo isso para demonstrar que Jesus era uma espécie de novo Moisés, pelo menos era a intenção que Mateus tinha no Sermão do Monte. Jesus sobe a montanha para ensinar os seus discípulos às vistas de todo o povo. Jesus manda seus discípulos irem adiante e Jesus vai para as montanhas para encontrar com Deus e orar. E logo após, os seus discípulos vão ao mar adiante, Jesus vai ao encontro deles em meio à tempestade. E sim, Jesus os alcança não porque pegou outro barco, mas, conforme Mateus nos conta, porque ele passou a caminhar sobre as águas. Um lugar onde Marcos simplesmente fala que houve a segunda multiplicação de pães no deserto, Mateus adiciona essa segunda multiplicação
de pães no deserto aconteceu no alto de uma montanha. Jesus ensina sobre a destruição do templo e a vinda do Filho do Homem, que viria para a segunda vinda do Filho do Homem. O sermão das dores de Jesus, de acordo com Mateus, aconteceu no alto do Monte das Oliveiras, não ao pé do Monte das Oliveiras, como outros evangelistas contavam. O momento mais importante, o Jesus ressurreto se encontra com seus discípulos e declara que ele tem autoridade sobre os céus e a terra, e eles têm que ir fazer outros discípulos das outras nações, congregar as nações debaixo da autoridade de Jesus ressuscitado. Esse encontro no final do Evangelho de Mateus também acontece sobre uma montanha. Sim, meus irmãos, Mateus conhecia bem essa tradição dos judeus sobre montes sagrados como lugares de revelação e encontro com Deus, de forma que muitas vezes para Marcos e Lucas, muitos eventos aconteceram em montanhas e simplesmente aconteceram ali porque era o lugar onde se estava. Mas para Mateus, ele que tentava se comunicar com o público que era formado de judeus, que se tornaram cristãos e que provavelmente antes eram fariseus, e queria fazer com que essas pessoas continuassem firmes nessa fé de que Jesus era o Messias prometido de Israel. Mateus faz com que esses eventos sobre montanhas tenham um significado especial. Esses eram momentos de encontro com Deus sobre um monte. E aqui no Monte da Transfiguração nós temos mais um exemplo, e um dos exemplos mais claros do encontro de homens com Deus. E nós começamos a nossa narrativa da seguinte forma: 6 dias depois, Jesus chama seus discípulos. 6 dias depois de Pedro receber o que Jesus fala que foi uma revelação que nem carne nem sangue deu para Pedro sobre quem era Jesus. 6 dias após receber essa revelação de que Jesus era o Messias, o Filho de Deus vivo, Jesus declara sobre quem ou que ele iria construir a sua igreja. Ele após declara que claramente pela primeira vez no seu evangelho que a caminhada que ele estava tendo ali era uma caminhada que ia conduzir a Jesus à cruz. 6 dias depois de todos esses eventos, Jesus convida 3 discípulos mais próximos seus para subir para o alto de uma montanha. Para nós, essa informação pode parecer simplesmente irrelevante. A marcação de data, 6 dias depois. Parece que a intenção de Mateus era apenas demarcar a cronologia. 6 dias depois dessa história, mas para o público judeu que estava ouvindo a narrativa que Mateus estava propondo para eles aqui, 6 dias e uma montanha, essas duas coisas juntas tinham um significado muito mais especial. E aqueles que puderem podem abrir a Bíblia comigo em Êxodo capítulo 24, versículos 12 a 18. Êxodo capítulo 24, versículos 12 a 18. Acompanhem comigo. Javé disse a Moisés: suba até junto de mim na montanha, e aí permaneça, para eu lhe dar as tábuas de pedra com a lei, o mandamento que eu escrevi, para que você os instrua. Moisés foi então com seu atendente Josué, e subiu a montanha de Deus. Ele disse aos anciãos: esperem aqui até que voltemos. Arão e Hur ficam com vocês. Quem tiver alguma questão, dirija-se a eles. Logo que Moisés subiu, uma nuvem cobriu a montanha. A glória de Javé pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem cobriu durante 6 dias.
No 7º dia, Javé chamou Moisés do meio da nuvem. Aos olhos dos filhos de Israel, a glória de Javé aparecia como fogo de um incêndio no alto da montanha. Moisés entrou na nuvem para subir a montanha, e Moisés ficou na montanha 40 dias e 40 noites. Uma montanha, 6 dias. Moisés e seu discípulo, juntos no alto da montanha. A intenção de Mateus é fazer com que os judeus percebam ecos dessa história, como se ela estivesse acontecendo novamente na pessoa de Jesus. Após um período de 6 dias, a voz de Deus, que chamou Moisés para um alto de uma montanha, agora estava chamando os discípulos, Pedro, Tiago, João, para o alto de uma montanha na pessoa de Jesus. O Deus que chamou Moisés agora chama os discípulos para acompanhar Jesus no alto da montanha. Então 6 dias é um marco importante, e após 6 dias, Jesus chama os seus discípulos para subir ao alto de uma montanha, e diante dos seus olhos, Jesus é transfigurado, como o nosso texto diz, e se transfigurou diante deles. Seu rosto brilhava como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. A aparência de Jesus se mudou diante deles, diante dos seus próprios olhos, e agora ele não se aparentava mais como uma pessoa qualquer no meio da multidão. Não. Agora Jesus se apresentava a eles com o corpo glorificado e com vestes que também se modificaram, que mudaram. Agora ele estava também com vestes glorificadas. O que esses discípulos estariam vendo ali, naquele momento? O que significa tudo isso que estava acontecendo aos olhos dos discípulos? Até que de repente, não somente mais Jesus aparece. Eis que lhe apareceram Moisés e Elias e estavam conversando com Jesus. Os 2 principais profetas israelitas surgiram ali, diante dos seus olhos. Moisés era aquele que, com sinais e maravilhas, conduziu o povo para fora do Egito. O homem que esteve face a face com Deus, ao descer do monte, o seu rosto estava brilhando como que glorificado. Aquele que sacerdotalmente representou o povo perante Deus, ao firmar a aliança, ou aquele que sacerdotalmente se representou o povo perante Deus e pediu que Deus tivesse misericórdia deles. Aquele que havia prometido, em Deuteronômio 18, versículo 15, que Javé, o seu Deus, fará surgir do meio de vocês, dentre os seus irmãos, um profeta como eu, a ele ouvir. Aquele que conduziu o povo às portas da terra prometida, aquele que, de acordo com a tradição judaica posterior, que não consta na nossa Bíblia, dizia que, após ser sepultado, o arcanjo Miguel disputou o seu corpo com o diabo para levar o corpo morto de Moisés até o céu, para que ele habitasse ali juntamente de Deus, na sua nova terra prometida. Além disso, não é só Moisés que aparece. Nós também temos Elias que apareceu, aquele no período em que Israel mais esteve distante de Deus, lutou para que o povo permanecesse fiel à aliança, confrontou reis e rainhas que queriam desviar ao povo, orou e durante 3 anos e meio não choveu em Israel, orou novamente e voltou a chover em Israel. Aquele que viu diante dos seus olhos os profetas de Baal serem ridicularizados e logo depois consumidos pelo fogo. Aquele que não morreu, mas que subiu aos céus em uma carruagem de fogo perante os olhos do seu discípulo Eliseu. Aquele sobre quem Malaquias
profetizou muitos séculos depois que um dia Elias retornaria, e o retorno de Elias seria o momento em que o coração dos pais se voltariam para o coração dos filhos, e o coração dos filhos se voltaria para o coração dos pais. Moisés, um homem que havia prometido que um dia um novo profeta como ele iria surgir, e que as pessoas deveriam ouvir a voz desse profeta. Elias, um homem que Deus havia prometido por meio do profeta Malaquias, que um dia voltaria para trazer o tão amado, esperado e desejado dia do Senhor, onde o povo de Israel finalmente seria liberto. E era isso o que os discípulos estavam vendo diante de seus olhos: Elias e Moisés e Jesus. Os discípulos puderam ver Jesus com o corpo glorificado, com o corpo ressurreto, com uma glória celestial que o envolvia, e ainda por cima com as duas principais figuras históricas de Israel. Eles estavam literalmente na mesma posição que Josué esteve em Êxodo 24, no texto que a gente acabou de ler, quando Moisés sobe para o Monte Sinai. Que grande momento deve ter sido para os discípulos. Então Pedro se coloca como porta-voz dos discípulos e diz no versículo 4, Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ainda estava ele falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem encontro o meu agrado, ouçam-no. Pedro começou a falar, querendo se colocar mais uma vez na posição de porta-voz dos discípulos. Ele se colocou, todos os discípulos ali naquele momento, como servos humildes, que generosamente recebem importantes visitantes. Ele propõe então construir 3 tabernáculos, um para cada uma dessas visitas, e principalmente para Jesus. Mas Pedro então é interrompido por uma voz, e esta voz repete palavras que já foram ditas no Evangelho de Mateus antes. Uma voz que ecoa o Salmo capítulo 2, Este é o meu Filho amado, em quem eu encontro o meu agrado. Mais uma vez uma voz do céu surge, declarando a identidade de Jesus Cristo. Mais uma vez uma voz do céu pode ser ouvida, mais uma vez uma revelação celestial acontece, mais uma vez uma manifestação divina acontece ali. Uma manifestação que em uma voz que só pode ser ouvida no batismo de Jesus, agora ela é ouvida na transfiguração de Jesus. E agora ela adiciona uma ordem. Ela não apenas repete o que foi dito no batismo, ela diz: ouçam-no, ouçam a voz de Jesus. Eis que o chamado dos discípulos ali não é para que eles fossem servos ou mordomos dos nobres visitantes que Jesus estava recebendo. A ordem era para que eles ouvissem a voz de Jesus. A presença deles ali, Moisés e Elias, significava apenas uma ratificação, uma concordância, um atestado sobre quem era Jesus. Ouvir a Jesus, meus irmãos, é essencial. Ouvir a Jesus, então, se torna um modelo de discipulado. E Moisés e Elias estão ali para demonstrar: vocês deveriam ouvir a voz dele. Jesus, então, ele mais uma vez é revelado como Filho de Deus, mas o perigo constante que os discípulos estavam passando, e que todos os discípulos de Jesus passam,
é de querer fazer com que o Filho de Deus sejam aquilo que eles acham que o Filho de Deus deveria ser, e não ouvir o que o Filho de Deus tem a dizer sobre quem é o Filho de Deus. O perigo que os discípulos constantemente correm é de querer dizer, você deveria ser assim, e não de ouvir Jesus dizer, eu vim porque eu sou assim, porque eu quero que as coisas funcionem dessa forma. E depois dessa manifestação, e dessa grande voz ressoar, eles temeram. E quem não temeria após tudo isso estar acontecendo? Pessoas históricas aparecem brilhando, Jesus aparece brilhando, uma nuvem luminosa aparece ali, uma voz estrondosa surge. E ao ouvir isso, os discípulos caíram com o rosto por terra e ficaram com medo. Quem não ficaria com medo nessa hora, não é mesmo? Mateus, ao contrário dos outros evangelistas, que enxergaram nesse momento, principalmente Lucas e Marcos, que enxergaram nesse momento uma espécie de erro ou uma falha dos discípulos e enfatizaram que os discípulos, um erro dos discípulos. Mateus, não que ele esteja falando que seja certo, mas ele prefere enfatizar um outro aspecto, não da falha dos discípulos, não do quanto eles ficaram amedrontados e falaram qualquer coisa porque eles não sabiam o que dizer, que é o que Lucas prefere enfatizar. Em Mateus, eu quero que vocês prestem atenção e vejam o que Jesus, a ênfase que Mateus coloca no versículo 7, nesse evento, não é a falha dos discípulos. Olha só, Jesus se aproximou, tocou neles e disse, levantem-se e não tenham medo. Eles, erguendo os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. A ênfase de Mateus no relato da transfiguração é diferente da ênfase de Marcos e de Lucas. Mateus prefere enfatizar que enquanto os discípulos estão amedrontados, enquanto eles estavam ali colhidos de medo, eles erguem os olhos e de uma forma muito redundante, eles veem Jesus. Eles não enxergam mais ninguém a não ser Jesus, e Jesus somente. Jesus aqui é revelado como um Deus que não quer que os discípulos tenham medo. Um Deus que agiu de forma gentil, de forma carinhosa com seus discípulos, que quer que os discípulos não tenham medo. E mais importante, eles não viram a ninguém, a não ser Jesus, somente Jesus. Algumas tradições deixam bem claro a forma como o grego escreve, que chega a ser redundante e repetitivo. Isso porque existe uma ênfase. Eles erguem os olhos e eles veem Jesus, e Jesus somente, e ninguém mais. E a partir de então, a única pessoa que eles podiam ver era Jesus. Elias sumiu, Moisés sumiu, mas Jesus estava ali ainda. A luz sumiu, a glória sumiu. Jesus não estava mais transfigurado em uma glória celestial. As suas vestes já não estavam mais brilhantes, mas Jesus estava presente ali. E eles viram apenas Jesus, e somente Jesus. Eles não precisavam de outras manifestações gloriosas. Eles não precisavam de vozes estrondosas e de nuvens que brilham como se fossem incêndios. Não. Eles precisavam de Jesus apenas, e apenas Jesus era necessário para eles. De forma que eles deveriam olhar e enxergar Jesus, somente, apenas Jesus. De forma redundante, para enfatizar que Jesus é tudo o que eles precisam. Jesus é tudo que um discípulo precisa. Mas a transfiguração
não termina apenas com essa revelação da glória de Jesus. A glória de Jesus nunca pode ser separada da cruz. Por isso o nosso relato continua. O nosso relato continua nos contando o seguinte: quando desciam da montanha, Jesus lhes ordenou: não falem com ninguém sobre o que vocês viram, antes que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Os discípulos lhes perguntaram: por que os doutores da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Ele respondeu: é certo que Elias virá e há de restaurar todas as coisas. Mas eu lhes digo que Elias já veio e não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem deverá sofrer por causa deles. Então os discípulos entenderam que Jesus lhes tinha falado a respeito de João Batista. Não se pode separar a glória da cruz, não se dá para separar a glória e a cruz, porque Jesus não separou as duas coisas. Antes do relato da transfiguração, nós temos o anúncio da paixão. Logo depois da transfiguração, Jesus enfatiza novamente a paixão que há de vir. E a cruz está no meio de dois anúncios de Jesus, do destino que lhe aguarda. Jesus não separou, Mateus não separou. Isso nos deve lembrar que a mensagem sobre a transfiguração acaba com a sombra da cruz atingindo Jesus. A sombra da cruz está adiante. Quanto mais próximo da glória, quanto maior a revelação sobre a identidade de Jesus, mais próximo nós estamos do evento da cruz. E Jesus diz: eles mataram Elias que veio, eles também matarão o Filho do Homem. Ou seja, eles mataram João Batista, eles também me matarão. Por isso, o domingo da transfiguração no nosso calendário vem um domingo antes do início da quaresma. Porque pouco antes nós temos um vislumbre da glória de Jesus, é que nós estamos prontos para caminhar em direção à cruz. É somente após nós termos essa visualização de Jesus e quem Ele é, que nós estamos prontos para tomarmos a nossa cruz em direção a Jerusalém, para caminharmos em direção à cruz, para que nós possamos ir em direção à morte. E por mais estranho que possa parecer, foi naquela cruz, não no monte da transfiguração, mas no monte do Gólgota, que a glória de Jesus se revelou mais plenamente e brilhou para todos os homens. É somente após a morte de Jesus que, como Mateus coloca no capítulo 27, no versículo 54, que as pessoas podem declarar: realmente Ele era o Filho de Deus. Ou como Isaías, capítulo 53, nos coloca. Isaías, no capítulo 53, nos coloca: no entanto, Javé queria esmagá-lo com sofrimento. Se ele entrega a sua vida em reparação pelos pecados, então conhecerá seus descendentes, prolongará a sua existência, e o projeto de Javé triunfará por meio dele. Pelas amarguras suportadas ele verá a luz e ficará saciado. Pelo seu conhecimento, meu servo justo devolverá a muitos a verdadeira justiça, pois carregou o pecado deles. Ou como a perícope nos conta ainda um pouco antes, no final do capítulo 52 de Isaías, no versículo 13: vejam, o meu servo vai ter sucesso, ele será exaltado e elevado grandemente, assim como muitos ficaram espantados diante dele,
pois ele não se parecia mais com gente, tinha perdido toda a aparência humana. Assim também as nações numerosas levarão um susto. Diante dele os reis vão fechar a boca, pois verão uma coisa que ouviram contar e compreenderão o que jamais ouviram. Isaías 52 e Isaías 53 nos falam que a revelação da glória do servo do Senhor é principalmente quando ele não tem uma aparência como a que de um humano. A glória é revelada. A transfiguração, meus irmãos, é uma prévia da cruz. Por isso mesmo, nesta quarta-feira, nós como igreja, tomaremos a posição de tomar a nossa cruz e seguir o nosso Jesus, e nós marcaremos a nossa testa com isso, que nós estamos nos colocando na caminhada em direção à cruz. A transfiguração é um convite para Pedro, Tiago e João conhecerem a verdadeira face de Jesus, para que eles conheçam a glória de Jesus. A transfiguração é um convite para a igreja que lê o Evangelho de Mateus também ter um vislumbre dessa glória. A transfiguração é a imagem que temos que ter diante de nós, diante de nossos olhos, antes de que nós possamos de fato tomar a nossa cruz e seguir a de Jesus. A transfiguração é a imagem que nós temos que ter. A glória de Jesus é a imagem que nós temos que ter para poder suportar 40 dias no deserto, juntamente com o nosso Senhor. Para que nós possamos colocar cinzas em nossa testa como um sinal de que nós estamos conscientes de que nós somos pó e de que ao pó retornaremos, mas de que esse não é o fim, de que a ressurreição vem somente depois da morte. Assim como a ressurreição veio depois da morte para Jesus, depois da morte ela virá para nós. Porque nós sabemos que o prêmio que Jesus oferece é a ressurreição, é fazer parte do nosso reino. Nós só temos força para isso quando nós enxergamos Jesus glorificado. A transfiguração é a última etapa que nós temos que ter para estarmos preparados para caminhar em direção à quaresma. Na transfiguração, os discípulos têm um vislumbre do futuro que nos aguarda. Eles puderam olhar para o corpo de Jesus ressurreto com toda a sua glória. Foi como se naquele momento o futuro de Deus invadisse o presente. E era isso era algo que o evangelista Mateus quer que a igreja, para quem ele está escrevendo esse evangelho, tenha sempre em mente. Em Jesus, o futuro em que a restauração irá acontecer se faz presente para nós. E nós podemos participar desse futuro hoje. E quando ele viesse, Jesus iria continuar essa obra de substituir aquilo que é velho, decaído e que está debaixo das garras da morte por algo que é novo e incorruptível, que não mais sentirá dores, que não mais enfrentará desprazeres, mas que será completamente renovado. Isso é o que nós temos que ter em mente. Jesus continua a sua obra de transformação e restauração, e a ressurreição deve estar diante de nossos olhos, a transformação dos nossos corpos, a transformação do mundo, a invasão do futuro no presente, é algo que está acontecendo, e é algo que todos aqueles que participam do reino de Deus em sua igreja hoje podem experimentar, caso nós perseveremos. A presença de Jesus é a manifestação de Jesus hoje, a presença de Jesus em nosso meio, hoje, como Igreja Anglicana de Brasília, aqui e agora, é um sinal do futuro de Deus. A presença de Jesus é real aqui. E Mateus termina seu evangelho nos lembrando
com uma declaração confiante da boca de Jesus, que após ele declarar que tem toda a autoridade sobre os céus e terra, ele permanece conosco sempre. O Jesus transfigurado, o Jesus crucificado está ao nosso lado, na Epifania, na Quaresma, em todos os momentos, alegria, tristeza, Jesus está conosco. Amém? Meus irmãos, vamos juntos orar. Senhor Jesus, que se revelou no alto monte para aqueles discípulos, que a tua glória revele-te a nós aqui. Que a tua glória possa se revelar a nós. Que a voz que ressoou para os discípulos, falando: este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado, ouçam-no, fale aos nossos corações. Que nós possamos olhar e ver somente Jesus, e Jesus apenas. Que os nossos olhos sempre estejam voltados para Ti. Que o Deus que se revelou, que se manifestou como Salvador de todos os homens, se manifeste como Salvador para mim, por nós. Que nós possamos continuamente ter a imagem de Jesus crucificado, ressuscitado e glorificado adiante de nossos olhos. Ó Deus, antes da paixão do teu Filho unigênito, revelaste a tua glória sobre o monte, na transfiguração. Concede que nós, contemplando pela fé o resplendor da tua face, sejamos fortalecidos para carregar a nossa cruz e transformados na semelhança da glória, de glória em glória. Por Jesus Cristo nós oramos, nosso Senhor, que vive e reina contigo com o Espírito Santo, um só Deus, hoje e sempre. Amém.